Comunicando Espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis. Comunicando Espiritualidade. O nosso programa dos domingos, que nós pedimos licença para ocupar um espaço no lar dos senhores e das senhoras com o objetivo de falarmos sobre questões extremamente importantes, porque dizem respeito ao ser humano. A nós que estamos vivendo nesse momento agora, à minha direita, professor João Limar, para o seu bom dia. Bom dia a todos, e é importante que a gente diga que Jesus nos afiança: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E à minha esquerda, doutor Marcos, para o seu bom dia. Bom dia, professor Limar, bom dia, professora Zambuja. Como é importante, né, a busca, a pesquisa, a busca da verdade, para que nós tenhamos bem sedimentada a nossa crença, né? Hoje, senhoras e senhores, meus irmãos, nossos irmãos, companheiros, nessa escola que é a Terra, nós vamos reler o livro de Enoque. E vamos chamar de a parte 2, uma vez que já fizemos uma abordagem do livro em um programa anterior. Mas hoje nós vamos aprofundar a viagem por essa obra extraordinária que é a obra de Enoque. Doutor Marcos. Bom, eu foquei bastante a minha pesquisa de Enoque no livro 7 dele, que fala da questão essa da origem, né, da nossa humanidade. E então ele traz uma gênese que entra em conflito com a gênese apresentada pela Bíblia. Então ele nos traz que a nossa civilização então seria fruto de uma interação cósmica, que, né, então teriam vindo outras entidades com outras civilizações, viajantes de outros mundos, que teriam então participado, né, do início da nossa civilização e tal, e trazendo o homem como centro, como portador da chave da sua salvação, né? Ele então sendo capaz de discernir, né, e sendo então assim potencializado a descobrir e chegar até a sua salvação, que vai completamente contra a gênese bíblica, que nos traz um Deus que passa diretamente tudo para as mãos de Adão e Eva, da representação, né, da humanidade, uma representação alegórica que agora é difícil de nós entrarmos, mas ele traz a imagem de um Deus que, então, ele traz tudo pronto para a humanidade então seria incapaz, porque Deus seria o detentor de todo o saber, e deveria então a humanidade seguir essas ordens estritas de Deus para que conseguisse chegar até a sua salvação. E isso, por óbvio, à época entrou em um conflito muito grande, porque por interesses, né, que agora não cabem ser trazidos, a Igreja Católica optou por trazer então essa versão de que Deus seria alguém todo-poderoso, que somente Ele, então, dando as suas ordens para a humanidade, que deveria seguir estritamente essas ordens, poderia ser salvo. Politicamente, isso não interessaria mais a eles à época, porque estavam tentando dominar, né, uma religião que fosse dominante por essa fé que não condiz, assim, não é tão racional assim. E por isso então teria os livros de Enoque sido retirados, não tendo feito parte da Bíblia, como muitos outros também que existem que também não fizeram parte da Bíblia. Muitos disseram que porque não se tem prova nenhuma de que Enoque realmente existiu e tal, então seriam apócrifos, né? Mas isso a gente pode dizer da própria Gênese bíblica, que existe uma discussão muito grande de quem foi o autor dela.
dos livros de Chico Xavier, 400 e tantos livros, né? Que, então, teriam sido os espíritos que teriam escrito, né? A gente poderia colocar dúvidas sobre tudo isso, quando, na verdade, eu acredito que algum pergaminho apócrifo ele tem seu valor. Todo pergaminho apócrifo tem o seu valor, né, professor? Nós estamos aí diante de uma profusão muito grande de informações. Vamos tentar organizar isso da seguinte forma. Tudo o que está dito na Bíblia é verdadeiro? Aquilo que está ali dito é tudo que existe? Ou existem coisas ocultas? Se existem coisas ocultas, essas coisas ocultas são chamadas de apócrifos. O livro de Enoque é um livro que, para a religião etíope, para os cristãos etíopes, principalmente para eles, ele é um texto religioso, ele é um livro que faz parte dos cânones deles. Para a Igreja Católica, para os hebreus, não. Muito bem. Mas o livro de Enoque existe. Foi escrito entre 170 e 64 antes de Cristo. Bom, esse é um primeiro aspecto. Escrito por Enoque. Quem foi Enoque? Existem dois personagens na Bíblia chamados de Enoque. O primeiro é filho de Caim. Então, Adão e Eva tiveram dois filhos, Caim e Abel. Muito bem. Caim matou Abel. Abel era pecuarista, Caim era agricultor. Não? Bom, Caim matou Abel. Adão e Eva, então, tiveram um outro filho. Mas Caim vai embora. Depois desse problema com o irmão, ele vai embora com uma outra mulher que não aparece na narrativa para a cidade de Nod e tem com ela um filho chamado Enoque. Bom, não é este Enoque a quem nós estamos nos referindo. Nós estamos nos referindo ao Enoque que é descendente de Sete, porque Adão e Eva tiveram outro filho depois desse episódio, da morte de Abel. Tiveram o filho chamado Sete, que gerou a fulano, que gerou a Beltrano, que gerou a Ciclano, e que na 7ª geração gerou Enoque. Muito bem. Enoque era temente a Deus, um homem com muita fé, e escreve um livro chamado O Livro de Enoque, dividido em vários segmentos, em assuntos, em partes, as quais, estudadas, mostram-se muitas vezes assustadoras. Bastante intrigantes. Por quê? Porque abordam assuntos que posteriormente foram abordados na Bíblia. Vão aparecer na Bíblia. Então a gente vai ver referências ao livro de Enoque em Judas, em Gênesis, em Hebreus, referenciando textualmente a existência do livro de Enoque, as afirmações de Enoque. Judas refere-se, por exemplo, à questão do julgamento divino. E que esses homens serão julgados por Deus. Ele faz no capítulo 5, agora eu não me lembro exatamente, nos itens 14 e 15, ele faz referência a isso. Bom, Enoque vai escrever sobre os anjos decaídos. Ora, realmente, quando se faz a lista dos livros, a Igreja Católica faz a lista dos livros que vão fazer parte daquele conjunto do cânone, ele vê em Enoque um livro que entra na discussão, e essa discussão tem muito de subjetividade. Eu não aceito por isso, eu aceito por aquilo, mas eles naturalmente estabeleceram critérios para fazer isso, e Enoque é colocado de lado. Ele não é aceito nos cânones.
Por isso, ele é tido por apócrifo. Não faz parte desses cânones. Isso não invalida o fato de que o livro em si só traz inúmeras informações. Se não, vejamos agora algumas delas. Sobre os anjos decaídos, Enoque vai falar sobre o planeta Nibiru. Já ouviram falar, não? Deve estar em evidência de novo. O planeta Nibiru descreve uma órbita perpendicular à elíptica, né? E nós vemos então que enquanto o disco dos planetas que circulam em torno do Sol giram nesta elíptica, Nibiru gira numa órbita perpendicular, levando 3.600 anos para dar uma volta em torno do Sol. Nós, um ano. Um ano apenas. E em cada uma dessas voltas, ele naturalmente entra em aproximação com os planetas que estão girando, tipo o Globo da Morte, né? Os planetas que estão girando naquela elíptica. Muito bem. Eles estavam fazendo isso por volta mais ou menos da segunda era glacial na Terra. E perceberam que esta órbita poderia determinar um choque muito grande. E daí então foram mandados Enki e Eliu, dois filhos, como pesquisadores, como exploradores, filhos cientistas de Anu, habitante do planeta Nibiru, para extraírem ouro. A extração do ouro do planeta Terra, que era extraído pelos próprios trabalhadores de Nibiru. E este ouro era utilizado para criar uma espécie de escudo em Nibiru, que o protegeria daquela colisão, daquela rota de impacto que estava traçada com os planetas do mesmo sistema do qual ele faz parte, do nosso sistema. Muito bem. Eles começam, então, a levar o ouro para Nibiru, e o ouro é colocado na atmosfera, forma aquele escudo, enfim. Só que Enki, ele realmente tem uma ideia. Porque houve uma revolta dos trabalhadores. Os trabalhadores ficaram muito indignados com isso. E não queriam mais trabalhar devido ao peso do trabalho. Mas nós vamos continuar depois. Nós estamos terminando o nosso primeiro bloco. Voltamos em seguida. Até já. Comunicando espiritualidade. Apoio cultural. Soster Imóvel. Comunicando espiritualidade. O nosso programa dos domingos. Hoje estamos abordando o tema O Livro de Enoque. Parte 2, para ser bem entendido. E vamos continuar. Então, eu falava que os Anunnakis vieram à Terra, então, nessa era glacial, né? E que vieram em busca de minérios para criar uma camada protetora para evitar a extinção do seu mundo, a extinção de Nibiru. Bem, foram liderados, então, pelos irmãos Enki e Enlil. São primeiros pesquisadores astronautas, eram extraterrestres. Muito bem. Os dois eram responsáveis por essas atividades exploratórias aqui na Terra. Mas eles tiveram um problema que foi a primeira rebelião dos Anunnaki, porque eles se rebelaram, cansados de tanto trabalhar na exploração dos minérios. Então essa rebelião ficou conhecida como a Rebelião dos Anjos. Rebelião dos Anjos. E ela foi resolvida, ela foi sanada com uma ideia brilhante de Enki. Qual era a ideia dele? Muito simples. Chamar a deusa da medicina, Ninharsag, para criar um ser que pudesse trabalhar no lugar deles, poupando assim os deuses, né, Anunnakis, de tal esforço. Isso, perfeito. Muito bem. Mesmo com todos os protestos do irmão pro pai, né? O pai Anu autorizou esse procedimento. Procedimento
E começaram então os testes genéticos, de mistura genética. Os primeiros testes foram feitos com espécies diferentes, tentando fazer um híbrido com essas espécies. Muito bem. Misturados esses animais entre si. Daí vieram, então, esses seres mitológicos, como as sereias, as esfinges, os centauros, os cavalos aladros, entre outros seres híbridos. No Louvre, por exemplo, você, chegando lá em Paris, vai identificar na região ali do Sumério, na parte do Louvre onde trata dos Sumérios. Está lá o Código de Hammurabi e vai estar também as divindades. E aí a gente vai verificar que essas divindades têm essa característica híbrida. Muito bem. Não deram certo estes testes. Então, Encke decide fazer misturas genéticas entre o DNA deles e o DNA dos seres vivos da Terra. Deu certo. Criaram um híbrido extremamente funcional. Então, foi aí, a partir daí, que surge Adão. Foi a partir daí. Encke ficou famoso pela criação de Adão, naturalmente, né? Mas depois foram sendo criadas outras espécies humanas, e aí os problemas surgiram. Seres muitas vezes se rebelavam contra essa autoridade, né? As divindades Anunnakis se rebelavam contra eles. Mulheres engravidadas por Anunnakis, e isso Enoque relata no livro, né? Dando à luz a semideuses. Como é que eram chamados estes semideuses? Os Néfilins. Os Néfilins. Né? Então, mulheres humanas coabitando com Anunnakis. Enoque fala disso. Né? Enoque fala disso. Com isso, naturalmente, Enlil teve mais elementos para fazer com que seu pai fizesse com que aquilo acabasse. Foi determinado, muitas vezes. Tá, foi determinado. E o que foi determinado? Olha, nós vamos alagar todas as extensões de terra. Nós vamos inverter a calota polar e aí fazer com que haja a precipitação e todos morram, essas espécies todas morram afogados. Encke, né, não aceitou isso. Mas não podia ir contra a ordem de seu pai. O que ele fez? Tinha um destes seguidores que ele gostava muito, que era Noé. Então ele procura Noé, vai na casa de Noé, fica falando para a parede de costa e conversa com Noé. E ele diz assim para Noé: você deve construir uma arca e colocar nela um par de animais de cada espécie viva. Noé, escutando, entendeu o alerta e se preveniu. Tendo feito essa manobra para preservar a raça humana, Encke não contrariou as ordens do seu pai. Porque não falou com Noé, falou com a parede. Após as águas baixarem, os Anunnaki então voltaram para ver o que tinha acontecido com a Terra. Se surpreenderam com a presença de Noé e com a sua família. Tá? Foram embora depois da Terra, mas, e é isso que é importante para nós, deixam um legado muito grande no campo social, no campo do conhecimento, porque eles ensinam muitas coisas, e no campo político. Tá? Muito bem. Quem são os herdeiros deste conhecimento? Os sumérios. Noé era sumério? Os sumérios, que mais tarde vão ser dominados pelos acádios, e que vão dar origem aos babilônios. E ora, este conhecimento que os sumérios apresentam é um conhecimento que hoje nós estamos confrontando, comprovando. Os gregos, que era uma civilização tida por muito avançada, trabalhavam até o número 2000. Depois disso era infinito. Tá? Os cálculos. Os sumérios trabalhavam com 15 casas. Gente, 15 dígitos. E os cálculos deles já indicavam a existência do Sol, da Lua, os planetas do Sistema Solar, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Netuno, Urano, Plutão. E mais Nibiru,
que hoje a gente lá, o Google está proibido, né? Mas a gente consegue enxergar ele, meio avermelhado, né? A gente consegue enxergar no Google. Nibiru. Para não criar o quê? Para não criar medo, expectativa na população. Gente, os sumérios já tinham isso. Eu já falei do Código de Hammurabi. Então, nós vamos verificar o quê? Que o livro de Enoque é muito importante ser estudado, ser analisado. Nós não estamos aqui querendo induzir a quem quer que seja a aceitar. Não, nós queremos que você leia. Que você não seja manipulado. Que as decisões dos outros não sejam necessariamente as suas decisões. Que as pessoas não assumam o controle da sua vida por você. Você tem que ser o dono dela. Ah, mas os espíritas, o que dizem sobre isso? O que é que os espíritas falam sobre isso? Gente, Deus. O que é Deus? E eu vou me limitar a essa questão. Depois o Dr. Marcos pode falar das outras. Né? Que é Deus? Deus, questão número 1 do Livro dos Espíritos, é a inteligência suprema. Causa primária de tudo que existe. Não é de algumas coisas, é de tudo. Ora, Deus, portanto, é o criador do universo. Se Deus é o criador do universo, criou todos os mundos e todos os seres, por que criaria a vida somente no planeta Terra? Por que seríamos nós privilegiados? Para que os outros astros? Para recreação? Não dá para aceitar isso. Não dá para aceitar isso. Mas a doutrina espírita fala muito mais e nós estamos com isso somente assim, dando aquele pontapé inicial nesse problema, que é dessa questão, não é um problema, mas uma questão maravilhosa para nossos estudos e aprendizados. Exatamente. Aliás, Einstein já dizia, Deus não joga dados. Deus não joga nada. Dr. Marcos. Então nós temos aí mais uma... O professor Odimar acaba de nos informar que não foi Galileu Galilei, né? Que trouxe os planetas do Sistema Solar. nós já tínhamos esse desenho, já existia há muito tempo, meus irmãos. E a importância do estudo, que isso que o professor Odimar falou, para que você conheça, para que você não aceite qualquer coisa que lhe chegue. Eu vou trazer a passagem da Gênesis, então, que o professor Odimar falou, com questão ao dilúvio. Gênesis capítulo 5, versos 22 a 24. Ó. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Então, nessa passagem, ela está relacionada com o dilúvio, que Deus teria poupado Enoque, por ele ser um dos eleitos e ter uma fé muito grande, das dores do dilúvio. É por certo que muitos não aceitariam e essa passagem foi, né, excluída dessa questão bíblica. Então nós temos a passagem dos Hebreus 11, 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então vocês vejam, como que um Deus e uma Bíblia que trabalha exclusivamente com a morte, né? E um Deus, como é que se diz assim, punitivo, né? Como ele se agradaria de um de nós e nos levaria, nos arrebataria sem que nós morrêssemos. Então tudo que foi deixado em dúvida, assim, não foi trazido, né? Não foi abordado. E por último, a passagem de Judas, o professor Odimar também se referiu lá no início. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, e por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz mil coisas arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Essas três passagens são bem claras, meus irmãos, nos trazem, então, a questão 5 do Livro dos Espíritos. Deus é um só.
Não existem deuses com características diferentes, um sendo mais vingativo, o outro sendo mais, né, complacente. E Deus é um só, Pai da humanidade inteira, de todos os planetas. A questão 55, de que todos os mundos são habitados, Enoque aborda isso aí, e isso é suprimido totalmente pela Bíblia. Todos os mundos são habitados, está lá na questão 55 do Livro dos Espíritos. E na última questão, na segunda parte, questão 1019, a questão então que eu trouxe lá no início, o professor Unimar também abordou aqui, a transição dos mundos, né? A questão de que a planeta Terra passará sim por uma transformação, haverá os eleitos que darão continuidade, então é de um momento muito turbulento, toda essa história que também foi suprimida da Bíblia. Com isso, eu repito o que o professor Unimar disse, nós não estamos aqui querendo impor nada. Nós estamos aqui querendo que as pessoas busquem e saibam quão importante é o estudo. E eu indico também a história dos maias, dos astecas e dos incas, que são povos que tinham identificação com os sumérios em muitas das coisas, e dos conhecimentos que eram extremamente avançados para a época, quando que nós recebemos uma instrução na escola de que a escrita veio muito depois, os planetas vieram muito depois, a geografia veio muito depois, a medicina, que os sumérios já faziam operações, os egípcios faziam operações no crânio, né? Então, qual é a verdadeira história da humanidade? É só você buscar, e você vai encontrar. Nós já rompemos o nosso tempo. Tenhamos todos um excelente domingo. Bom dia. Comunicando espiritualidade. Apoio cultural Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, sala 201. Telefone 3340-8143.